Pessoal, bom dia. Eu estou fazendo esse vídeo, eu uso uma metodologia, eu acho que é importante a gente trocar, né, experiências, como a gente não assiste às aulas uns dos outros, então acho interessante. Para aqueles que já usam, que isso é natural, não se sintam ofendidos, é só se algum professor ainda não usar essa metodologia e achar que ela seja uma ferramenta interessante, principalmente para pessoal da área de exata, porque é bem complicado você resolver um problema usando só digitação, pelo menos eu acho. Aí eu uso a caneta no slide, então vou mostrar aqui para vocês. Então vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou mostrar aqui como que eu faço. Então, tá aqui o PowerPoint, né? E aí, nesse PowerPoint, eu posso escrever nesse PowerPoint. Isso aqui é a geometria plana dos oitavos anos. Então, por exemplo, esse risco aqui eu fiz, mas eu fiz rápido, ele ficou torto. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, eu faço os slides e quando eu quero resolver um problema, então eu uso a caneta e resolvo, né? A minha letra não fica muito boa porque eu sou canhota. Então, para mim, escrever usando o mouse, eu não aprendi a usar o mouse com a mão esquerda, então eu uso o mouse com a mão direita. Então, eu tenho que escrever com a mão direita. Então, para mim, fica difícil, meus números não ficam bons. Mas para quem escreve, né, quem é destro, acho que o número fica bem mais bonito. Então, dá para você colocar a fórmula, resolver, fazer os cálculos, né, como eu trabalho com ensino fundamental, fica complicado não fazer as continhas, né, as operações, e eu tive dificuldade de fazer essas continhas, né, só digitando. E dá para você também ir no problema e circular, né, as grandezas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero circular o valor do π aqui. Então, eu venho aqui tá a caneta, você escolhe, e aí você escolhe a cor que você quer. Então, vamos supor que eu usei o vermelho aqui, ó, pelo meu fundo azul, mas você pode pôr um fundo mais claro, acho que fica melhor. Então, aqui eu peguei o vermelho, né, aí vem a caneta, e aí você circula onde você quer. E você quer apagar, circulei aqui, fiz um cálculo errado, tipo aqui, ó, como que você apaga? Você clica aqui novamente, tem a borracha, aí é só você clicar em cima do risco que apaga, ó. Então, às vezes você faz alguma coisa, algum erro, você queira apagar. Se eu sair do modo de apresentação, não tem como eu fazer isso. Então, quando eu venho aqui e escrevo, igual aqui, vou pegar um problema, tá vendo? Aqui, aí eu coloco o problema, então o uso da caneta é bom, porque, por exemplo, aqui tem como você vir e marcar a resposta correta, né? Tem como você desenhar, riscar, mostrar na figura, né? Então, mostrar que aqui é a altura, mostrar as grandezas aqui no problema, separar as figuras, né? Então, aqui eu achei bem legal esse processo. Aí, quando eu escrevo, por exemplo, igual aqui, ó, aí ó, tá vendo? Eu sou fazer a diagonal aqui, por exemplo, tá vendo? Eu não consigo, porque eu não sou boa com a mão direita. Mas aí, tá, ficou torto, eu venho e apago. Então, vou tentar de novo. Aí eu pego a caneta. Então, tá, consegui, meio tortinho, mas consegui. Bom, aí se eu não apagar, quando eu saio do modo de apresentação, vou te mostrar aqui, então quando eu saio do modo de apresentação, né, que eu aperto ESC, aí aparece aqui, ó, manter ou descartar. Se eu mantiver, foi o que aconteceu aqui, ó, os cálculos permanecem. A hora que eu abrir o slide de novo, os cálculos estarão aqui. Se eu colocar descartar, então quando eu abrir novamente, os cálculos não estarão aqui. E uma vez que eu salvei, igual aqui, já está salvo, se eu tentar apagar, não tem jeito. Então, aqui, ó, quando eu descarto, não vou salvar isso aqui. Então, quando eu descarto, aí saiu do modo de apresentação. Então, quando eu descarto,
que eu volto, tá vendo? Ó, não tá mais, ó. E aí, então, vou pôr a apresentação de novo do slide atual, ó. Aí eu vou fazendo os problemas, resolvendo as continhas. Então, o importante para mim é poder usar igual quadro. Então, aqui, ó, poder fazer, principalmente, meu objetivo maior era fazer os cálculos, né? Então, aqui, circular os nomes para os alunos, eu achei bem interessante. Aqui, eu usei a digitação, porque eram números pequenos, redondos, não precisava muito de fazer as continhas, eu peguei e usei digitação normal. Então, Irandi, um dia eu assisti a aula dele, achei bem interessante, ele faz assim também, ele faz digitado. E aí, só que para digitar, eu tenho que inserir caixa de texto, né? Aí, caixa de texto, não sei se como que o Irandi faz, mas eu faço assim, eu tiro do modo de apresentação, e aí, quando eu tiro o modo de apresentação, aí eu vou, então, inserir. Aí eu venho em caixa de texto e coloca a caixa de texto no slide. E aí você pode digitar, né? X ao quadrado igual B mais A, por exemplo, só para ilustrar aqui, ó. Então, e vai dando enter, aí você digita. Aí só que por esse processo de digitar, você pode inserir as equações, né? Aí tem o inserir equações também. Quando você vai inserir, né? Aqui tem as equações. Mas eu usei só digitando normal mesmo. Coloquei a barrinha como símbolo de divisão. Mas aí aqui eu usei os dois casos, ó, porque aí eu usei a caneta para eu mostrar quem que era a base, quem que era a altura, e mostrar aqui. E aí, por exemplo, igual aqui, ó, a resposta deu a letra C. Como eu digitei, não estava em modo de apresentação, não tem jeito. Até tem, né? Se eu quiser pôr um X aqui. Aí, agora, se eu quiser usar a caneta, aí eu ponho novamente em modo de apresentação. Toda vez que quiser usar caneta, tem que ser modo de apresentação. Então, do slide atual. E aí, aqui, vou voltar. Já está marcado. Se não tivesse marcado, eu poderia usar a caneta, né? Aqui. E marcar aqui. Então, eu marco aqui. Então, é isso. Quando vocês forem resolver os problemas, como eu disse aqui, o que eu achei mais interessante na caneta é poder fazer a conta. Por exemplo, eu quero fazer uma divisão, né? Eu posso fazer a continha normal. Então, aqui, ó, aí você faz a continha como se fosse no quadro, né? Então, como digitando, não é possível você fazer esse formato, né, da continha. Dá para você fatorar, por exemplo. Vou fatorar aqui. Ó, então aqui para fazer a fatoração, né, aí você vai... Então, é igualzinho o pincel e o quadro. Então, como eu disse, para quem é destro, é muito fácil. Aqui, ó, eu posso, né, escrever, como eu já disse, né, se eu quisesse dividir, caso eu quisesse, né, dividir a figura, aí eu posso trocar de cor aqui, né, e pôr, para mostrar que são duas figuras. Então, aqui, ó, por exemplo, eu queria chamar de área 2, um exemplo, caso eu quisesse fazer isso, né, aí eu posso mudar de cor aqui, chamar de área 1, por exemplo. Então, aqui você pode trabalhar, né, circular os números, indicar quem que é. Então, aqui eu achei muito bom essa ferramenta. Então, aqui, colocar a fórmula. Então, é isso, gente. Ah, eu não quero isso. Então, se eu sair do modo de apresentação, então, descartar, aí não vai aparecer.
Bom, então era isso. Se alguém quiser usar essa metodologia, se ainda não conhecia, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Os professores de linguagens, por exemplo, pode usar para grifar alguma palavra, pode. É igual usar o quadro. Então é muito bom. Então tenham um bom dia, espero ter ajudado vocês.